Oi, gente. Pois é, Bolsonaro está completamente paranoico, está achando que ex-ministro dele está querendo participar de atentado contra ele, está suspeitando inclusive do Moro nas investigações do filho. E eu vou analisar nesse vídeo o que é que essa paranoia revela e a que ela está ligada do ponto de vista político. Porque a obsessão por uma conspiração, por um complô, que é típico das Olavetes ou do olavismo cultural, como eu vou chamar a partir de agora, tem uma dimensão muito importante de uma outra ideologia que vocês vão compreender nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui tem assuntos sobre política, ciência, filosofia e arte, e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se no comentário fixado no início dos comentários. Bem, eu vou trazer para vocês aqui duas reportagens, não é? Uma reportagem fala de que o Bolsonaro estaria com medo de um ex-assessor estar envolvido em um plano para assassinar ele. Olha só, essa reportagem é de Marcela Matos, do dia 20, né? No sábado 14, Jair Bolsonaro acordou por volta de 2 da manhã. Ainda na cama, trocou mensagens pelo celular com o almirante Antônio Barra, o atual diretor da Anvisa. O assunto era irrelevante. Depois, o presidente, que sofre de insônia, dormiu novamente. Às 4 horas, despertou em definitivo, pegou outra vez o telefone e repassou para vários ministros uma análise sobre a situação da Argentina. Até amanhecer, Bolsonaro navegou por redes sociais, divertiu-se vendo memes que circulam sobre ele e a família, falou com a primeira-dama, que estava em viagem no exterior, e recebeu assessores para um panorama sobre os últimos acontecimentos. O diagnóstico era que não havia nada de anormal, nenhuma turbulência à vista, coisa rara desde o início do governo. O presidente tinha agendado, logo para o início da manhã, um encontro com a Veja no Palácio da Alvorada. O presidente vive cercado por seguranças. As instalações do palácio são vigiadas por militares do Exército. E ainda assim, ele não se sente totalmente seguro. Teme ser alvo de um novo atentado. A gente contraria o interesse de muita gente, justifica. Bolsonaro revela que, por precaução, dorme com a pistola carregada ao alcance da mão. É um risco grande aí de um acidente, né? Mas vamos lá. E ainda tem outras arminhas que ficam guardadas por aí. Tamanha preocupação, segundo o presidente, não é fruto de paranoia. Eu acho que eu discordo. Até hoje, ele não engole a versão de que o atentado à faca que sofreu durante a campanha foi obra exclusiva de um desequilibrado mental, diz o presidente. Houve uma conspiração. Percebam esse medo constante de uma conspiração tão contra ele. Isso, inclusive, é um dos traços de desequilíbrio mental. Não é? Existem várias formas de doenças mentais que tem como a paranoia, o medo de conspiração, um dos elementos do desequilíbrio mental, né? Ele nunca se... a gente não sabe dele conversando com um psiquiatra, mas talvez um psiquiatra tivesse um diagnóstico para esse tipo de comportamento. Provas ele não tem, mas sua teoria agora conta com mais um ingrediente intrigante e provavelmente falso. Bolsonaro acredita que, além do ex-garçom Adélio Bispo dos Santos de Oliveira, autor da facada, uma figura de seu staff de campanha estaria envolvida de alguma forma no plano para matá-lo. O presidente não revela a quem se refere, mas ao longo da entrevista vai fornecendo detalhes que apontam para um ex-ministro. O motivo da traição seria uma vingança por ele não ter sido escolhido o ex-assessor como candidato a vice. Não tem nenhuma prova disso. Olha só o que diz Bolsonaro. O meu sentimento é que esse atentado teve a mão de 70% da esquerda, 20% de quem estava do meu lado e 10% de outros interesses. Ou seja, todo mundo estava envolvido. Tinha uma pessoa do meu lado que queria ser vice. O cara detonava todas as pessoas com quem eu conversava. Liguei para convidar o Mourão às 5 da manhã do dia em que terminava o prazo da inscrição. Se ele não tivesse atendido, o vice seria essa pessoa. Depois disso, eu passei a valer milhões deitado. É um pensamento bastante, né, conspiratório, acredita nessa conspiração. E aí tem uma outra reportagem, né, da Agência Brasil, né, que diz que Bolsonaro está desconfiando de Moro nas investigações do filho. O presidente Jair Bolsonaro não desconfia só do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, nas investigações de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o colunista Thales Faria do UOL,
O ministro Sérgio Moro também teria gerado desconfiança. O presidente Jair Bolsonaro teria dito a assessores mais próximos que Moro está muito esquisito e que o ministro não tem tido uma atitude mais firme sobre a Polícia Federal. Ele queria o quê? Que o Moro tentasse bloquear a investigação? Seria... Já pensou se ele faz isso? Se ele faz isso, enfim, ele teria que responder por muita coisa, né? Segundo o colunista, o presidente gostaria que Moro atuasse para paralisar o Ministério Público e suspender as investigações. Exatamente, né? É complicado. O senador é investigado pelo Ministério Público por ter montado na época o que era deputado estadual, um esquema de desvio, de rachadinha, enfim. Aí eu queria falar para vocês o que esse complô significa. Bem, Humberto Eco, num texto sobre o urfascismo, o fascismo eterno, ele diz uma coisa que é muito interessante, que talvez ajude a gente a compreender. Olha só o que diz Humberto Eco. Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o urfascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido em um mesmo país. Essa é a origem do nacionalismo. Brasil acima de... Lembra alguma coisa? Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Olha que coisa importante. Assim, na raiz da psicologia urfascista está a obsessão do complô, possivelmente internacional. Os seguidores têm que se sentir sitiados. O modo mais fácil de fazer emergir um complô é fazer apelo à xenofobia. Mas o complô tem que vir também do interior, de dentro. Os judeus são, em geral, o melhor objetivo porque oferecem a vantagem de estar ao mesmo tempo dentro e fora. O fascismo é um movimento ultranacionalista, que coloca a nação acima de todas as questões. Qual era mesmo o lema da campanha do Bolsonaro? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pois é. Alguém tem alguma dúvida ainda da natureza disso? Agora, é interessante ver o desequilíbrio emocional, né? A gente nunca imaginou que Bolsonaro fosse uma pessoa muito equilibrada, mas ele suspeitar de um ex-ministro, ele suspeitar de seus assessores, ele suspeitar do próprio Moro, mostra muito... e os seus desejos seriam absolutamente desejos autoritários, né? Um desejo que o Moro paralisasse as investigações, não é? Mostra muito bem quem Bolsonaro é. E ver o país estando sendo controlado por uma pessoa paranoica e claramente desequilibrada é verdadeiramente preocupante. A gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar, mas o país está entregue à turma dos desequilibrados, né? E não é só o Bolsonaro. Se vocês assistirem vídeos antigos do Mourão, o Hamilton Mourão, o vice dele, é uma coisa conspiratória na cara. Ernesto de Araújo, ministro das Relações Exteriores, conspirador de primeira viagem. Entendeu? Os antigos ministros da Educação, que eu não vou nem ficar citando o nome, e o atual, Abraham Weintraub, conspiradores, todos eles. Pessoas que acreditam em teoria da conspiração. Então, e que acreditar em teoria da conspiração, não pensar racionalmente, é um sinal de um certo desequilíbrio. Não necessariamente de doença mental, mas é sinal de um certo desequilíbrio mental, assim, de uma pessoa que tem uma propensão a não pensar racionalmente. A racionalidade é um elemento que é continuamente retirado, escanteado, colocado para escanteio, colocado para fora dentro do governo bolsonarista. Resta saber qual será o resultado disso em 2020 nas eleições municipais. Bolsonaro caminha para não ter o seu partido disputando essas eleições e se enfraquecer politicamente cada vez mais por causa disso, já que ele não está mais no PSL. Essa é uma questão de difícil resposta, mas que parece cada vez mais claro o enfraquecimento político do Bolsonaro. Ele só não cai, e não caiu ainda, e talvez demore para cair, porque o nosso Congresso é profundamente conservador e tem um interesse em passar as reformas que a equipe do Bolsonaro quer passar. E por isso, eu acredito que ele vai ser mantido
ainda por um bom tempo, mesmo sendo fácil de perceber de forma clara o seu desequilíbrio e sua incapacidade de estar no cargo. Ele vai ser mantido porque, por enquanto, ele interessa a interesses corporativos e empresariais. Se por algum motivo ele deixar de ser interessante esses interesses, eles vão descartar o Bolsonaro muito facilmente e vão usar tanto o desequilíbrio mental dele quanto a corrupção da família dele como desculpas para poder jogar ele para fora. Desculpas que eles não utilizariam caso ele continuasse servindo a esses interesses. É chato dizer isso, mas é a realidade. E até para superar a realidade e combater esse tipo de visão política, a gente precisa, em primeiro lugar, compreender ela. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.